Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto fascinante da cirurgia ortopédica. Sabe como é que pinos, parafusos e placas conseguem pegar um osso todo quebrado e transformar aquilo num ambiente perfeito para cicatrização? É sobre isso que vamos conversar. Para começar, dar uma olhada nessa imagem de uma fratura de cotovelo. A gente pensa que um osso fraturado está só quebrado, né? Mas a realidade é que ele vira um verdadeiro campo de batalha biomecânico. Forças dos músculos, tipo o tríceps nesse caso, ficam o tempo todo puxando os pedaços do osso para longe um do outro. É um caos total que atrapalha e muito a cicatrização. Então fica a pergunta, né? Como é que os cirurgiões conseguem entrar no meio dessa bagunça, neutralizar essas forças e criar a estabilidade que o osso precisa para poder se consertar? Bom, para responder isso, a gente primeiro precisa conhecer o inimigo, ou seja, entender direitinho que forças são essas que jogam contra a recuperação do osso. Olha só, a gente está falando de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tem a tração dos músculos que fica puxando os fragmentos, tem a flexão que tenta dobrar, a torção que quer girar e ainda o cisalhamento, que faz um pedaço deslizar sobre o outro. Resumindo, são todas forças trabalhando ativamente para que o osso não colhe. Mas, no meio de todos esses vilões, surge a heroína da nossa história, a compressão interfragmentar. É a única força que a gente quer ali. É a força que aperta um fragmento contra o outro bem firme e que dá o sinal para o osso, ok, pode começar a se curar. O objetivo de toda cirurgia de fixação interna é conseguir exatamente isso. E aqui está o pulo do gato. A cirurgia ortopédica, no fundo, é pura física aplicada. Não é só sobre deixar o osso parado, sabe? É sobre manipular as forças do próprio corpo. A meta é neutralizar as forças ruins e, se possível, convertê-las na força boa de compressão. Beleza. Agora que a gente entendeu o problema, vamos para a primeira solução. E essa é uma das técnicas mais, eu diria, elegantes da ortopedia, a banda de tensão. Olha que legal essa imagem, porque ela mostra o problema e a solução lado a lado. Na esquerda está ali a força do músculo puxando o pedaço de osso para longe. Agora, olha para a direita. O implante foi colocado e, de uma forma genial, ele pega essa mesmíssima força que estava atrapalhando e a redireciona para comprimir e estabilizar a fratura. É incrível. Isso aqui resume o conceito de forma perfeita. A banda de tensão não briga contra a força do corpo, ela usa essa força a favor da cura. Mas tem um detalhe crucial para isso funcionar. O outro lado do osso, o que a gente chama de córtex oposto, tem que estar intacto. Ele vai servir de apoio, de pilar, para que essa compressão aconteça de verdade. Então, como é que isso é feito na prática? Bom, o cirurgião primeiro coloca os fragmentos no lugar certinho. Depois, ele passa 2 pinos-guia, os famosos fios de Kirchner, para dar uma estabilidade inicial. Aí vem a parte principal. Ele passa um fio de aço num formato de 8 em volta de tudo. E quando esse fio é apertado, aí a mágica da biomecânica acontece. Aquela força de tração é convertida em pura compressão na linha da fratura. Muito bem. Saindo da banda de tensão, vamos para a próxima ferramenta no arsenal do cirurgião. Se a banda de tensão é uma solução engenhosa de redirecionamento, o parafuso é o método mais direto para conseguir o nosso objetivo: compressão. Mas aqui tem um segredo importante. Não é qualquer jeito de colocar um parafuso que cria compressão. A grande diferença não está no parafuso em si, mas na técnica. Um mesmo parafuso pode ser usado só para segurar os pedaços no lugar ou, com a técnica certa, ele pode ativamente apertar um contra o outro. E como é que isso funciona? Dá uma olhada nesse esquema. A sacada toda está nos furos feitos no osso. O primeiro furo por onde o parafuso entra é um pouquinho mais largo que a rosca dele. Isso é chave, porque permite que o parafuso deslize por essa primeira parte. Aí, quando a rosca começa a pegar no segundo fragmento, a cabeça do parafuso empurra o primeiro fragmento contra o segundo. O resultado é uma compressão poderosa. E para garantir que essa compressão seja a maior possível, existe uma regra de ouro na cirurgia. A direção do parafuso é tudo. Ele precisa cruzar a linha da fratura o mais perto possível de um ângulo de 90 graus. Isso garante que toda a força do aperto vire compressão, e não um deslizamento indesejado. Ok, por último, mas não menos importante, vamos falar da solução mais parruda, aquela reservada para as fraturas mais desafiadoras de todas: as placas ósseas. Dá para pensar numa placa como uma solução de engenharia mesmo. É como se fosse um andaime interno ou uma viga de suporte para o osso. É uma estrutura que assume toda a carga, todo o peso, enquanto o osso se reconstrói por dentro, em paz.
E quando é que se precisa de algo tão robusto assim? Bom, imagine um moço que quebrou em tantos pedacinhos que ele simplesmente não consegue mais se sustentar, ou em fraturas em ossos longos e fortes como o fêmur, especialmente em animais grandes. São nessas situações que as placas são absolutamente essenciais. A função da placa é fundamentalmente diferente. Ela não manipulou uma força, ela anula todas as forças. Age como uma ponte, sabe? Como um desvio. Todo peso, toda torção, toda flexão, tudo passa pela placa e não pelo osso fraturado. Isso cria uma zona de neutralidade mecânica, um ambiente totalmente protegido para o osso se regenerar sem nenhuma perturbação. Certo, a gente viu a banda de tensão, o parafuso e a placa. Mas como o cirurgião decide qual delas usar em cada caso? A resposta está em juntar todos esses conceitos de biomecânica. Essa tabela resume tudo de um jeito bem claro. A banda de tensão, perfeita para fraturas de avulsão, onde o músculo arranca um pedaço do osso. O parafuso, ideal para fraturas mais simples, onde dá para aplicar aquela compressão direta. E a placa, essa artilharia pesada para as fraturas complexas com múltiplos fragmentos que precisam ser completamente protegidas de todas as forças. E isso nos leva à mensagem final, que talvez seja a mais importante. No fim das contas, o sucesso de uma cirurgia ortopédica não depende tanto da peça de metal que foi usada. Depende muito mais de entender a física e a biologia por trás da fratura. A chave é escolher o princípio biomecânico correto e, claro, executar a técnica com precisão. Uma lição que vai muito além da sala de cirurgia.